Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Convido você a pegar a sua Bíblia para que possa me acompanhar e meditarmos aqui na palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas e disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda os servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que o banquete já está preparado. Os bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas, o quanto vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei que estava à mesa notou ali que um homem trazia não trazia veste nupcial. E ele perguntou: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porém, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O tema de hoje é: Você foi chamado, mas será que você também será escolhido? Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito profunda. Hoje pela manhã eu estava orando a Deus e falando com o Senhor, para o Senhor me dar uma palavra, né? Eu procuro buscar do Senhor tudo aquilo que eu compartilho com vocês, e o Senhor me deu esta palavra. E eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente coloca essa questão de muitos são chamados, todos são chamados, poucos escolhidos, mas a gente não entende muito bem o contexto dessa palavra. E aí o Senhor me deu a revelação, né? Orei, busquei, estudei bastante essa palavra. E esse banquete nada mais é do que o reino dos céus, do que a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que o rei, né, convidou as pessoas para participarem do cortejo, da festa nupcial de seu filho. E quem foram os primeiros convidados a participar de tudo isso? Os judeus, o povo direto, o povo escolhido pelo Senhor. E quando Jesus esteve aqui na terra, em carne, eles não aceitaram a Cristo, eles crucificaram. A crucificação, obviamente, foi pelos meus e pelos teus pecados, mas eles não aceitaram e até hoje eles ainda estão esperando o Messias, não aceitaram aquele que veio ali sentado no jumentinho. E aí a palavra do Senhor nos fala que o rei fala para então, já que as pessoas, o povo direto, os convidados não aceitaram estar na festa, que fossem atrás de outras pessoas. E é muito interessante que está falando que alguns não se importaram, outros foram para o campo, outros para os seus negócios, e outros ainda agrediram aquele que fazia o convite. Quantas vezes que nós estamos falando da palavra do Senhor para alguém e somos agredidos de forma verbal, de forma ali literal, né? Porque as pessoas não querem ouvir, é como se fosse um comichão nos seus ouvidos. As pessoas não aceitam a correção, as pessoas não aceitam que nós estejamos falando da palavra do Senhor. Outros estão extremamente atarefados. Depois eu vejo isso. Eu sou muito novo, eu sou muito nova. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Que servir a Deus é coisa de pessoa idosa, da irmãzinha do coque, né? E aí, os servos desse rei acham muitos convidados. E quando o rei ele entra na sala,
ele vê que uma pessoa não está com o traje. E ele fala: amigo, por que você está sem a veste nupcial? E a palavra do Senhor nos fala que ele não tinha resposta, ele emudeceu. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês hoje. Afinal, o que era essa veste nupcial? Uma vez que esse jovem, esse amigo, ele já estava na festa, mas o rei percebeu que ele não tinha o traje correto. E aí eu quero trazer para minha e para tua vida. Será que nós temos usado o traje correto? Será que nós temos nos comportado da forma correta? E aí o rei manda amarrar aquela pessoa e lançá-lo nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dentro da casa do Senhor existem muitos chamados, mas dentro da casa do Senhor poucos serão escolhidos. E isso é muito sério, meu irmão. Eu fui chamada, você foi chamado, mas será que eu serei escolhida? Será que você será escolhido? Naquele grande dia, o Senhor vai passar em revista tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Nós temos no Salmo 1 falando sobre a roda dos escarnecedores. Nós temos no livro de 2 Reis, Elias no Monte Carmelo, falando para o povo: se Baal é Deus, adorai-o. Se Deus é Deus, adorai-o. Nós estamos numa época, meus irmãos, e eu preciso falar sobre esse tema, de muitas festas no nosso país. E nós muitas vezes nos deixamos levar pelo espírito do nada a ver. Isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Meu irmão, você é chamado, mas será que você vai ser escolhido? Porque você vai ser escolhido a depender das escolhas que você fez na sua vida. E eu preciso falar sobre esse tema. Cuidado com as escolhas e com a roda dos escarnecedores. Nós temos aberto na nossa vida concessão e dando legalidade ao inimigo das nossas almas. Lugar de crente, lugar de servo de Deus, não é em festa idólatra. Lugar de servo de Deus não é em festa idólatra. Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz por mim e por você. Você é chamada, você é chamado, cuidado, porque você pode não ser escolhido naquele grande dia. Por quê? Porque nós temos feito as escolhas erradas. O Senhor, nessa festa nupcial, Ele deu a oportunidade nos becos e valados, está falando que ele foi nas encruzilhadas, ele foi em lugares que as pessoas não eram benquistas, não eram pessoas boas, e a palavra do Senhor está falando assim. E ele reuniu bons e maus. Sabe por quê? Porque a oportunidade da salvação é para todos nós. A oportunidade da salvação é para todos nós. Muitos são chamados. Mas a escolha, meus irmãos, a escolha do céu vai depender do meu e do teu comportamento. É a cruz que me santifica, é a cruz que me dá o direito da salvação. Mas eu preciso ter as escolhas para ser escolhida. Da mesma forma, quando nós vamos para a parábola das virgens, das prudentes e das loucas. As prudentes tinham azeite na sua botija, as loucas já não tinham, e veio o noivo. E as loucas falaram: agora, dá-nos um pouco do teu azeite. Ela falou: não. Azeite, minhas irmãs, a gente pode colocar, minhas irmãs e meus irmãos, né? A gente pode colocar em muitas formas de interpretação.
Azeite, presença de Deus, azeite, Espírito Santo, muitas coisas. Mas eu quero trazer hoje a questão das concessões que nós temos feito na nossa vida. Concessão para agradar alguém? Ah, mas me convidaram para uma festa. Mas como que eu não vou? Não, você vai falar, não vou. Eu vou dar o exemplo da minha casa. Os meus filhos não participam das festas de junho. Sabe por quê? Porque é uma festa idólatra. E os meus filhos são educados, os meus filhos têm o entendimento do que é certo e do que é errado. E eu ensino o caminho, no caminho aos meus filhos. E tem muito crente comprando roupa xadrez para os seus filhos. Cuidado, cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. Lá não é teu lugar. Ensina o teu filho o certo. Quando for a Páscoa, pode comprar um ovo, mas o coelho não bota ovo. A Páscoa vai falar o que aconteceu lá no Egito. Meus irmãos, nós temos que parar de estar em cima do muro. Nós temos que ter posicionamento. Ou você é servo do Senhor ou você não é. Sabe aquela coisa de tomar vergonha na nossa cara mesmo e servir a Deus de verdade? E isso não tem nada a ver. Isso pode comer um monte de bolo de milho. Eu também gosto de bolo de milho. Eu sou diabética, hein? Pode comer, mas não participe de festa idólatra. Da mesma forma que você não tem que participar em outubro, da mesma forma que você não tem que participar da festa da carne. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te chamou para outra coisa. Quer comemorar, quer fazer uma festa, quer comer milho? Coma. Mas cuidado. Cuidado com a legalidade. Sabe o que é legalidade, meu irmão? É a permissão para que o inimigo atue na tua vida. É a permissão para que o inimigo entre na tua vida. Você permite, você legaliza a legalidade. Então, meus irmãos, hoje a palavra talvez é uma palavra dura, mas é necessária. E foi esta palavra que o Senhor falou comigo. E eu preciso transmitir para vocês. Porque antes de falar com vocês, o Senhor fala comigo também. E nós não temos que abrir concessão. Nós temos que estar posicionados, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Compartilhe essa palavra, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu não sou dona da verdade, eu sou filha do dono da verdade, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. E cuidado, minha irmã, cuidado com esse mês de junho. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Não é o teu lugar nesse tipo de festa. É uma festa idólatra e nós temos somente um Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.